Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, hoje, dia 19, São José, esposo da Virgem Maria, a igreja celebra, aí no meio da quaresma, esse grande santo. E quem foi São José? O evangelho de hoje narra para nós um pouco, tirado de São Mateus, capítulo 1. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Então, São José é o esposo da Virgem Maria. Você pode dizer, Denis, essa informação aí que tu está nos dando é óbvia, todo mundo sabe disso. Mas muitas vezes as pessoas pensam que São José era somente uma figura decorativa, quando na verdade São José foi o guardião da casa de Deus, ou seja, o guardião da família real. Então, aqui mostra a grande intimidade de São José com Deus. Se revela também as grandes virtudes de São José. Veja, versículo 18. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Veja, era um homem justo, né? Então aqui já está uma das virtudes de São José, a justiça. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Esse em segredo aqui é para que Maria não passasse por nada daquilo que uma mulher que fosse apanhada em adultério passaria, ou que fosse, como é que eu posso dizer, suposta, né? Supostamente fosse uma adúltera, no sentido de que se José denunciasse ela, ela estaria grávida de alguém que não era o seu esposo José. Então, logo, ela teria tido um caso de adultério, né? Teria cometido adultério. Então, ela iria sofrer as consequências. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então, aqui nós já temos outra virtude de José, um homem de extrema intimidade com Deus, a ponto de Deus ir a ele, por meio de um anjo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então, ele se torna guardião do Filho de Deus, que vai salvar o seu povo dos seus pecados. E logo depois vai dizer, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então, aqui nós podemos já ver outra virtude de José, a obediência, a virtude da humildade, a virtude de alguém piedoso que obedece às ordens, os preceitos de Deus. E quem é esse? Né? Quem é esse José? É da linhagem de Davi. Maria também era da linhagem de Davi. Então, nós podemos ver aqui as virtudes de José. E José seria guardião do grande Filho de Deus, do Messias, do Redentor, do Salvador. A primeira leitura de hoje, tirada do livro de Samuel, vai dizer algo a Davi bem interessante, né? O segundo livro de Samuel. A palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos. Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho e confirmarei a sua realeza. Então, a promessa, né, da realeza de Davi perpetuar-se para sempre, ou seja, ser estável para sempre, durar para sempre. E durar aonde? Em um descendente de Davi. Quem seria ele? Salomão? Não. O Cristo, filho de Maria. Continuando aqui, ele vai dizer, né? Será ele que construirá uma casa para o meu nome. Aqui está falando ainda de Salomão. E eu firmarei para sempre o seu trono real. Aqui ele estava ainda falando de Salomão. Aí eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim,
e teu trono será firme para sempre. Então veja, aqui ele ainda falava de Salomão no contexto histórico, que Salomão iria construir uma casa, um templo para Deus. Porém, esse descendente de Davi, que é prefigurado aqui, né, por uma tipologia de Salomão, não é somente Salomão, é o Cristo. Veja, vou repetir, versículo 5. Versículo 5 vai dizer: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim de teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Aí ele vai dizer agora, falando de Jesus na pessoa de Salomão: será ele quem construirá uma casa para o meu nome, a igreja, e eu firmarei para sempre o seu trono. Ele será rei nessa casa, nessa igreja. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino, né, serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Isso aqui não poderia ser dito de uma pessoa simples como Salomão, né? Não poderia ser dito apenas de um rei humano. Somente do Cristo poderia ser dito isso. E na segunda leitura, São Paulo vai confirmar para nós essa descendência, esse herdeiro que durará para a eternidade e que nos salvará. Veja, segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4. Não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. Aqui está falando agora já de Jesus. A descendência de Abraão não é somente os filhos, não é somente aqueles que vão se aproximar de Israel pela fé. Em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão. Tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós, né? Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Ou seja, meus irmãos, o descendente de Abraão, que unifica todos os povos, é Cristo. E é esse Cristo, é esse Jesus, prometido a Davi, prometido a Abraão, prometido a todos de Israel que esperava, como disse o velho Simeão: agora sim, Senhor, teu servo pode morrer em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Então, todos que ansiavam ver o Messias, e todos nós que fomos agregados por meio da fé, por meio da pregação do Evangelho, como Jesus diz na sua oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de São João, quando ele vai dizer: Pai, eu não oro somente por estes, ou seja, pelos apóstolos, mas por todos aqueles que ouvirão a minha voz, né? Que acreditarão em mim através daquilo que eles anunciarão. Então, esse menino que unifica, né, que traz todos os povos a se tornar um povo só, é Jesus. E foi ele que José ficou responsável para ser o guardião, para ser o guarda da família real, o guarda da rainha das rainhas, o guarda do rei dos reis. E José foi o servo dos servos, aquele que serviu a nosso Senhor Jesus Cristo, e também a sua mãe, Maria Santíssima, fazendo jus à sua reputação de homem justo, temente a Deus, de muita intimidade. Então peçamos a Jesus e peçamos a São José a graça de sermos homens e mulheres virtuosos como São José e a Santíssima Virgem Maria foi. Amém. Para assim melhor servirmos ao Cristo, Senhor e Salvador das nossas almas. Amém. Deus abençoe a todos.